Então vamos para a prece? Vamos lá. Vamos em Então, frente. vamos lá. Pessoal, eu sempre, quando a gente vai fazer uma prece, eu peço assim para as pessoas, para que, primeiro, a gente limpe o nosso coração, as nossas mentes, do dia de hoje, os momentos de dificuldade, os momentos de discussão, aqueles momentos onde a gente se desequilibrou. Vamos limpar o nosso coração, porque Jesus é amor, Deus é amor, Jesus é amor. E como que a gente vai chamar Jesus para vir até nós, até o nosso coração, se o nosso coração está cheio de ódio, cheio de desejo de vingança, com muito ressentimento? Então vamos limpar o nosso coração agora. Fala assim agora para Jesus no seu pensamento: Senhor Jesus, eu perdoo essa pessoa hoje, ontem, semana passada, há 10 anos atrás. Eu perdoo essa situação que eu carrego comigo há tantos anos, porque eu quero me libertar, Senhor. Eu perdoo essa situação que aconteceu na minha vida. Eu perdoo, eu me perdoo, Senhor, pelas vezes que eu também errei. Vamos limpar o nosso coração para agora sim, de coração limpo, pedindo para Jesus vir fazer morada em nossos lares e em nossos corações. Pedimos também para todos os desencarnados no dia de hoje, semana passada, todos os que tiveram seus nomes lembrados aqui e todos aqueles que estão tendo seus nomes lembrados agora no pensamento de alguém, alguém que vai assistir depois, né? Então vamos lá. Senhor Jesus, Divino Mestre, guia de nossas almas, nós te rogamos, Senhor, nesse instante, que nos envolva com a tua infinita paz, a tua infinita misericórdia, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós o bálsamo, que o Senhor derrame sobre nós o bálsamo que possa nos fazer atenuar todo esse sofrimento, as angústias que nós carregamos conosco no dia de hoje. Amado Mestre, pedimos a tua proteção contra toda influência negativa, contra toda energia que alguém possa estar enviando, dardos deletérios para conosco, para nossas vidas. Espíritos perturbadores, vibração inferiores, tudo aquilo que for nocivo, Senhor, que estivesse se aproximando de nós, que o Senhor faça a cisão, faça a separação a partir desse momento. Que a tua luz, Mestre, o teu magnetismo, faça a separação de todos os espíritos zombeteiros, espíritos esses que querem de alguma forma nos desequilibrar, nos prejudicar. Liberta-nos, Senhor, da culpa, do medo, do rancor. Ajuda-nos a perdoar, Senhor. Ajuda a me perdoar, a nos perdoarmos e a seguir em frente com força e serenidade e fé. Que os nossos lares, Senhor, as nossas famílias, o nosso local de trabalho, da onde a gente tira o suor, com o suor do nosso trabalho, o dinheiro para o sustento das nossas vidas. Que o Senhor, que é amor, que o Senhor possa nos fazer sentirmos também amados e perdoar aquelas pessoas que, por algum motivo, não gostam de nós, por algum motivo, essas pessoas não suportam a nossa presença. Dai-nos, Senhor, a força para enfrentarmos as lutas da vida com dignidade, confiando em tua justiça e tua finita misericórdia. Que cada dificuldade, Senhor, seja uma lição e cada dor uma oportunidade de crescimento e elevação espiritual. Enfim, Senhor Jesus, fortalece-nos na fé, sustenta-nos na caridade e guia-nos na direção da verdadeira luz que nos conduz até ti. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Max, meu amigo, Obrigado, Roberto. então, Falar então. se alguém quiser em algum momento falar alguma coisa, pode me chamar que eu paro, tá? Caso contrário, eu vou indo aqui. Se alguém quiser perguntar ou fazer algum comentário, fica à vontade, viu? Pois não. O tema da palestra nossa, como já foi amplamente divulgado pelo Max, a gente trouxe de um estudo que eu fiz há um certo tempo, e eu descobri isso num artigo
de uma revista conceituada. E nós tiramos o tema dessa palestra exatamente dessa revista, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que revista é essa. E o tema da palestra hoje, desse nosso estudo, essa nossa conversa, é Experimente Jesus. Não é? Às vezes, nós olhamos assim à nossa volta e temos a impressão que a humanidade, de alguma forma, perdeu a noção do que é certo e do que é errado. Nós vemos uma crescente de guerras, né? Hoje a gente está vendo guerra aí, né? Israel, Irã, Rússia, né? Enfim. Nós vemos uma crescente de guerras, violência, um número alarmante de feminicídios, corrupção, miséria, fome, atentados, enfim. É vasto o quadro de massacres que nos apresentam todos os dias. Esse é um retrato do mundo atual que se nos apresenta. E, com isso, muitas pessoas, às vezes, nos questionam, chegam para nós e perguntam: Roberto, Max, o mundo está mal? O planeta está pior hoje? Né? Quando eu digo mundo, eu estou falando do nosso planeta. O planeta está pior hoje do que esteve lá atrás? Estamos piorando? Certamente que não. Esta é uma visão pessimista que muitos têm do nosso planeta, né? Do nosso mundo aqui atual. Nós não estamos regredindo, não existe, né? A gente sabe que não existe evolução. E é sobre isso que nós vamos falar aqui essa noite. Em vários momentos, em vários momentos da nossa caminhada aqui no planeta Terra, o homem recebeu orientação da espiritualidade amiga, que sempre enviou os mensageiros com lições que visavam impulsionar o progresso do homem. Foi assim quando Moisés trouxe a primeira revelação, né? O Antigo Testamento, mas que para nós espírita é a primeira revelação, o Decálogo, né? Os 10 mandamentos. Depois veio Jesus, né? Veio esmiuçar, explicar para a gente, né? Olha, vocês não entenderam direito, eu não vim para destruir as leis, mas aí vem Jesus e também pega os 10 mandamentos e simplifica em 2. E mais tarde ainda, o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, chega e também nos é apresentado. Então veja que de tempos em tempos a espiritualidade amiga manda, né, essa ajuda para impulsionar as nossas vidas. Um dos grandes momentos vividos pela humanidade, que impulsionou o desenvolvimento moral e, consequentemente, religioso, foi aquele há 2000 anos atrás, que culminou com a vinda, né, que culminou com a encarnação do governador espiritual aqui no nosso planeta Terra. Jesus, o governador espiritual, ele mesmo entra na carne, encarna no planeta Terra, para nos ensinar as leis de amor, por amor de nós. Né? E a esse respeito, com essa vinda do Cristo, né, o Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, a psicografia, ele diz assim, abre aspas para Emmanuel, das lições inesquecíveis de Jesus, decorrem consequência para todos os departamentos das existências planetárias, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação do moral dos homens dentro de uma era de justiça econômica e de uma concórdia universal, uma paz duradoura. Mas então, meus amigos, Marx e companheiros aqui presentes, mas então o que aconteceu? Que mesmo depois da vinda de Jesus, mesmo com todo esse aparato que a espiritualidade nos manda de tempos em tempos, Moisés, Jesus e o Espiritismo, o Consolador prometido, o que aconteceu? Por que o homem ainda comete tantos erros? Por que de tantas injustiças? Por que o mundo não está melhor hoje? Ainda, né, que já se decorreram 2000 anos da vida de Jesus, já há 160 e tantos, 165 do Consolador prometido, o que está faltando? O que nos falta, meus amigos? E é aqui que eu peço licença para vocês, para trazer duas respostas de duas fontes diferentes. A primeira resposta
Está no Livro dos Espíritos, na questão de número 909. E Kardec perguntou aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus próprios esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta dos espíritos, ela foi um tapa de película no nosso rosto. Porque os espíritos nos disseram: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços. Então veja, meus irmãos, que os espíritos, o Espírito da Verdade, nos diz que o que nos falta é vontade. Então, o que está faltando depois da vinda de Jesus, Moisés e o Consolador prometido? Por que a gente ainda está vivendo esse momento tão complicado, né? Por que o mundo não está melhor? Porque os Espíritos nos disseram: falta-nos vontade. E para responder melhor ainda, para enfatizar e para a gente sair dessa introdução, que aqui está o final da introdução, onde eu vou revelar o tema da palestra, né? Contaremos a seguinte história para responder isso, né? No final da Segunda Grande Guerra Mundial, quando o mundo se ocupava da reorganização da vida em cada país, uma revista de grande circulação dos Estados Unidos lançou um concurso para saber das pessoas de que forma seria possível reestruturar as sociedades de tal maneira que pudesse superar os conflitos, né? Oferecia em troca uma elevada soma em dinheiro para o vencedor, para a melhor frase. Terminada, então, a fase de sugestão, os promotores do concurso e os jurados resolveram premiar o autor de uma frase muito simples, elaborada com apenas duas palavras. E dizia a sugestão vencedora: experimente Jesus. Então, veja, para uma paz duradoura, para reorganizar toda a sociedade, para que não voltássemos mais a guerrear uma nação contra outra nação, para que não acontecesse todos aqueles absurdos, a sugestão vencedora, a melhor frase escolhida pelos jurados foi: experimente Jesus. E nós, meus amigos, no nosso dia a dia, nós experimentamos Jesus? Experimentar Jesus, ele fala que isso basta, só experimentar Jesus. Mas o que é isso, né? Então, experimentar Jesus significa vivenciar as suas lições, as lições contidas no Evangelho de amor, para que a face do mundo seja transformada. Então, os Espíritos nos revelaram que nos falta vontade, não é? Porque a gente é muito acomodado. A gente, se existe uma palavra que a gente não fala muito, não conversa muito nas casas espíritas, é renúncia, não é? O que eu estou disposto a renunciar em mim para que eu seja uma pessoa melhor? Dentro da minha casa, no meu local de trabalho, no centro espírita, no grupo religioso que eu frequento, na sociedade em comum. Então, o que eu estou disposto a renunciar? Né? Esse seria matar o homem velho. Qual dos meus vícios eu estou disposto a lutar? Né? Para vencer, para abandonar isso, para dar um passo adiante. O Emmanuel, ele recomenda que nós devemos sempre ver o lado bom das coisas, o lado bom das pessoas e o lado bom dos acontecimentos. Tudo que vem é para o nosso bem. Por mais que essa frase, às vezes, ela pareça assim um pouco, de uma certa forma, a nos machucar. Mas tudo que nos vem é para o nosso próprio bem. Nessa fase de transição que nós estamos vivendo, pela qual passa a humanidade, torna-se oportuna a lembrança dessas palavras do Emmanuel. Mas então, meus amigos, por que um sofre? Né? Por que uns sofrem e outros não? Por que uns adoecem, né, ainda muito jovens, muitas vezes desencarnam muito jovens, e outros não? Né? Por que isso acontece? Deus ama mais um do que outros? Há uma proteção mais para uns do que a outros? Não.
Nós vamos ver no decorrer daqui para frente que não. Então, por que que um sofre mais do que o outro? A gente tem lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 27, e Jesus diz assim: a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, o que nós, o que está nos acontecendo hoje, o que acontece na nossa vida hoje, nesse exato momento das nossas encarnações, o que estamos colhendo hoje é fruto de uma semeadura pretérita, se não dessa encarnação, de uma encarnação passada. Mas ninguém sofre no lugar do outro. A cada um será dado segundo as suas obras. O Emmanuel, ele é muito direto e reto, e eu gosto muito dos livros psicografados por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Tem um que eu amo de paixão, e eu recomendo a vocês, tem esse livro em PDF no Google, é só digitar lá o nome desse livro. O livro é Fé, Paz e Amor. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E nesse, eu separei um trechinho desse livro, o tempo que não nos permite muito, mas o Emmanuel diz assim, e o Chico que nos trouxe, né, essa mensagem psicografada: ninguém recebe o bem sem merecê-la, e ninguém recolhe o mal sem que o tenha atraído. Veja, ninguém recebe o bem sem merecê-lo, e ninguém recolhe o mal sem que o tenha atraído. Então, veja, a questão de merecimento e atração. O bem é merecimento, o mal é a atração. Ou seja, nós atraímos o mal que nos chega através dos nossos atos e pensamentos. Ninguém faz mal para mim a não ser eu mesmo. Aquilo que eu chamo de mal foi uma transgressão minha nas leis de Deus. Foi um momento de desequilíbrio, uma escolha infeliz que eu fiz. Então, assim, ninguém me faz mal, a não ser eu mesmo. E quando eu olho para dentro de mim, com olhos misericordiosos, com olhos, assim, mansos comigo mesmo, e eu me auto-identifico como coautor daquela situação que eu estou vivendo, isso me traz uma certa tranquilidade. Por isso que a doutrina, ela é consoladora. Não consola? Não consola? Então, por que que uns adoecem e outros não? Por que que uns sofrem mais que outros? De novo, vamos recorrer a essa doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos. Agora, no livro Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Nesse capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, são 32 parágrafos, perdão, 33 parágrafos, ou, se você preferir, como é Código Penal, 33 artigos, né, que é um verdadeiro autoatendimento fraterno. Porque todas as perguntas que você tiver, mas por que eu sofro? Por que isso acontece? Todas as respostas para as suas perguntas estão nesse capítulo. Então, por que uns sofrem mais que os outros? Código Penal da Vida Futura. Né? Por que eu adoeço? Né? Por que eu fiquei enfermo? Né? Qual é a razão de uns sofrer mais que os outros? Código Penal da Vida Futura, ele explica que aquele que tem 10 imperfeições deverá sofrer mais do que aquele que tem duas. Logo, quando aquele que tem 10 se desfizer dessas 10, consequentemente deixará de sofrer. É claro isso no livro. É maravilhoso. E não é que porque alguém escreveu, preenche, não é? Então, por que eu adoeci? Por que eu estou doente? Ou para que eu estou doente, né? E lá no livro, nesse Código Penal da Vida Futura, também há a explicação. E a explicação é a seguinte, que toda imperfeição, toda enfermidade tem origem nas nossas imperfeições. Então, eu adoeço porque eu sou imperfeito. Eu adoeci porque eu sou, não, porque eu estou. Eu adoeço porque eu estou imperfeito.
Eu ainda estou ignorante, ignorante de saber, de conhecer, ignorante de não aplicar na minha vida o que eu deveria estar aplicando. Então a gente sofre. Nós sofremos porque estamos ignorantes. O Emmanuel diz que nós aqui no planeta Terra é como a espiritualidade maior nos enxerga como se todos nós fôssemos todos crianças, brincando num enorme parque de diversões, né? Num parque, um parquinho, num jardim de infância, que a espiritualidade nos vê estagiando a nossa infância espiritual. Então, o que acontece com um monte de criança num parque? Um quer tomar o brinquedo do outro, um dá um tapa no outro, faz chorar, quer a coisa do amiguinho, quer tomar. Então, assim, e a espiritualidade maior nos enxerga como crianças espiritualmente falando, não é? Então, assim, se a gente tem fome, a gente chora. Se a gente fica doente, a gente chora. Não é assim que uma criança faz? Se ela tem fome, ela chora. Se ela está com sono, ela chora. Se ela está suja, precisando trocar as fraldas, né? Ela chora. Então, assim somos nós. A espiritualidade nos enxerga como criança. Nós estamos estagiando a nossa infância espiritual, né? Então, assim, talvez alguém aqui esteja pensando assim, ah, Roberto, mas eu experimento, se eu experimentar Jesus, vai realmente mudar alguma coisa na minha vida? Vamos pensar assim, existe alguma coisa, né, para o espírito imortal que somos nós, que nós somos espíritos imortais. Existe alguma coisa para nós, espíritos imortais, que seja irremediável, que não tenha solução de maneira nenhuma, é, é fatídico, é isso e ponto final, existe. Meditem bem sobre isso antes da gente dar o próximo passo, porque, olha, existe alguma coisa para nós, espírito imortal, que seja irremediável, que não tem jeito de forma alguma. Aí você pode estar pensando assim, ou a gente já ouviu isso, tal fulano morreu tão novo, tinha toda a vida pela frente e a perdeu. Perdeu a sua encarnação tão jovem. Ele não perdeu, gente. Não está nada perdido. Ele não perdeu nada. Daqui a pouquinho, né, ele volta. Daqui a pouco ele vai estar aqui de novo. Daqui a pouquinho, o que eu estou dizendo, é 200, 300 anos, né? De uma encarnação em outra, em média, 300 anos, né? Mas, enfim, daqui a 200, 300 anos, ele vai estar voltando. Não perdeu, não perdeu, não perdeu sua encarnação. E a gente não sabe os motivos por que ele desencarnou em tenra idade, né? A gente desconhece. Nós não temos a capacidade, o poder de levantar o véu do esquecimento. Então, a gente não sabe o que se passa na vida de cada na vida de cada um. E o que são 200, 300 anos para o espírito imortal que somos nós? O que é 200, 300 anos para quem tem a eternidade, hein, Nelson? Não é mesmo? O que são os 300 anos para a nossa eternidade? Né? Ah, Roberto, eu fiz uma grande besteira lá nos meus 20 anos de idade, e hoje, com 60, com 50 anos, e não tem como mudar isso. Aquela bobagem que eu fiz mudou a minha vida para sempre. Eu nunca mais vou conseguir consertar isso. Não existe nunca mais para o espírito imortal. Você vai consertar sim. Vai ter outras oportunidades para juntar toda a bagunça que a gente esparramou. Nós vamos ter incontáveis encarnações pela frente. Não existe nada irremediável. Tudo é possível e nós vamos fazer. Tanto é possível que Jesus disse assim para nós, em determinado momento, ele fala para Pedro, isso serve para nós hoje. Vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós também podereis fazer, e muito mais. Só que não agora, não é? Quando é que nós vamos fazer? Quando a gente se depurar. Quando a gente conseguir atingir um nível de evolução a ponto de nosso conhecimento, né, de obter conhecimentos mais profundos
né? E a gente não tentar levar vantagem com isso. Imagine se, assim como Cristo, a gente tivesse o dom de transformar água em vinho, ou de fazer, né, um paralítico levantar. Ia ter gente pondo banquinha, de repente, com a nossa evolução hoje, a gente estaria vendendo esses dons, né, e acabaria nos prejudicando ainda mais. Mas então, existe algo irremediável? Ah, eu fui um homem muito mau, sabe? Eu fui um homem muito mau nessa encarnação. Eu saí da cadeia agora, eu matei 10 pessoas. Isso é irremediável, não tem mais saída para mim. Fica tranquilo, isso não é irremediável. Você só vai ter que dar a vida para 10 pessoas. Você matou 10, vai dar vida para 10, né? Talvez isso vai exigir de você aí mais umas 5 encarnações pela frente, só para consertar esse erro de ter matado 10 pessoas, né? Porque hoje as pessoas não querem ter muitos filhos, né, Max? De repente a pessoa quer ter 2 filhos só, ele precisa resolver a situação com 10. Vamos Sim. dividir 10 por, né? 10 por 2 vai dar 5 encarnações só para resolver esses 10 que a gente matou. Mas não está irremediável. A gente vai conseguir, né? Então, meus amigos, no atendimento fraterno, às vezes, né? A gente ouve uma jovem, uma mãe, uma senhora chegar para nós e dizer assim: ai, eu estou condenada ao fogo do inferno. Aí você pergunta: mas irmã, por que você se sente condenada ao fogo do inferno? Ah, porque quando eu era jovenzinha, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, eu fiz um aborto. E depois que eu aprendi que quem comete um aborto, quem mata, vai para o inferno, eu estou condenada ao fogo do inferno. Matou, vai dar vida. De algum momento, não importa os motivos que a levaram a cometer aquela atrocidade, não é? O, o, o aborto é um crime também horrendo, mas muitas vezes a pessoa que comete, a mulher, né, ela é geralmente a mulher que é colocada na linha de frente do crime, mas muitas vezes ela é coagida a fazer aquilo. Ah, alguém vai sair dizendo assim: ah, mas ela poderia ter dito não e pronto, acabou. São muitas as razões que levam uma pessoa a cometer isso, não é? Eu não estou aqui defendendo, pelo amor de Deus, sou totalmente contra também. Mas sou a favor da vida, consequentemente, contra a morte, seja de quem for e de que forma for. Mas o que a gente precisa entender é que quando ela comete um aborto, várias são os coautores, as pessoas que a pressionaram, as pessoas que pediram para tirar, as pessoas que pagaram, as pessoas que aceitaram fazer em troca de dinheiro. Então, muitas mãos estão manchadas de sangue. E todas elas vão se amarrar em torno de uma situação que terão que se acertar com essa criatura que eles impediram de chegar agora, nesse primeiro momento, no planeta Terra. Causa e efeito, né? A gente vai precisar resolver. Então, matou, vai dar vida. Ah, mas não tem solução para mim porque eu fiz um aborto. Claro que tem. Você vai visitar os asilos, falar com os velhinhos, vai levar, ajudar alguma mãezinha carente que não tem um enxovalzinho para o seu bebê estar chegando, não tem um berço, vai visitar as pessoas que estão desesperadas, vai ouvir, vai consolar as almas em desespero à beira de cometer uma bobagem, né? Um suicídio. Então, o bem que se faz atenua o mal que se fez. E Jesus salientou: o amor cobre uma multidão de pecados. Ah, Roberto, mas se o amor cobre uma multidão de pecados, por que eu ainda estou sofrendo? Se eu já estou. Peraí, mas é que nós temos várias multidões de pecados, né? O amor cobre a multidão de pecados, mas a grande dificuldade é que nós temos várias, né? Mas Jesus deu o exemplo de amor infinito, incondicional. Vocês se lembram de Judas depois da traição? Lembram? Judas, né, ele acusado de ser o traidor do Cristo, mas imagina o projeto do Cristo sem o Judas.
Não estou defendendo aqui um ato parecido com o de Judas, nada disso. Mas imagine só se ninguém aceitasse ser o Judas. Como terminaria essa história do Cristo? Como é que Jesus seria entregue, então, aos romanos para ser crucificado? Né? Porque os profetas já haviam predito lá atrás que isso ia acontecer. Imagina na espiritualidade, antes do Cristo encarnar no planeta Terra, quando estava sendo preparado o momento da chegada do governador espiritual no planeta Terra, a espiritualidade perguntando de um em um. Já tinha resolvido com Maria, com José, já estava tudo certo, quem ia ser a mãe, quem ia ser o pai, quem ia produzir aquele corpinho material no qual o espírito mais evoluído do planeta iria fazer o uso, né? Estava tudo certo, mas faltava Judas. Imagina nós, na espiritualidade, e os benfeitores perguntando assim, Nelson, você aceita reencarnar como Judas? Mas fique sabendo, Nelson, que você vai ser lembrado pela eternidade, 20, 30 séculos depois da crucificação, como um traidor do Cristo. As pessoas vão amarrar figuras alegóricas a você e malhar o Judas. Vocês aceitam essa tarefa? Então, veja, Judas tem uma envergadura espiritual tremenda, porque no plano espiritual foi apresentado o projeto do Cristo, e ele aceitou. Então, a gente lembra da crucificação, lembra desse momento, né, tido como uma traição de Judas. E, através da mediunidade, a gente tem relatos fantásticos que nos traz detalhes que, se não fosse pela mediunidade, que se não fosse espírito como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, nós não teríamos acesso. O amor infinito e incondicional de Jesus, relatado no livro Há Flores no Caminho, ditada pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, esse nosso irmão que nos deixou recentemente. E lá, Jesus, depois da crucificação, Jesus vai até o Vale do Suicida, e lá ele se encontra com Judas. E a Amélia Rodrigues, ela dita um trecho, aqui, né, eu vou ler rapidinho para vocês, que é maravilhoso. E aqui o Judas somos nós. Jesus está falando para mim, para você, Max, para você, Nelson, para você, Ferreira, para todos nós que estamos acompanhando aqui agora. Imagina Jesus, você no Vale do Suicida, você morrendo de vergonha por ter acabado de entregar o Cristo e depois Judas se enforcou, né? Ele se deu conta que, matando o corpo, ele não matou o espírito, ele permanecia vivo e agora mais desesperado ainda no Vale do Suicida. E Jesus se apresenta para ele e diz, aqui lembra, Jesus está falando para nós, para cada um de nós. O Judas aqui somos nós. Judas, sou eu, Jesus. Olha o que Jesus continua. Confia e espera. Ainda há tempo, Judas. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa teu ultraje, a fim de que possas libertar da culpa e recuperar-te. Acenda, Judas, a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de forma que a paz se aninhe no seu coração. Nunca te deixareis, Judas, e nem te condenarei. Hoje começa a época nova, e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, meu amigo, pois os milênios te aguardam, e eu também estarei esperando por ti. Então veja, meus amigos, que coisa maravilhosa do amor. Por isso que a gente precisa experimentar Jesus. Judas acabara de traí-lo. E Jesus vai até ele e diz o quê? Judas, sou eu. Você imagina Judas naquele desespero? Ele não podia ver. A Amélia Rodrigues ela disse que Judas não conseguia enxergar Jesus. Mas Jesus se apresenta e sai de lá com ele nos braços. E diz assim, Judas, sou eu vim te buscar. Nelson, sou eu. Max, sou eu, Jesus, eu vim te buscar. Não importa o quanto você se acha feio, não importa o quanto você se acha pecador,
feio no sentido de moral, eu estou dizendo. Não importa o quanto você se sinta pecador. Não importa o quanto você tem se reprovado. Sou eu, e eu vim te buscar. E eu te esperarei. Eu não te condeno. E eu vou te esperar pelos milênios adiante. Então, olha que coisa linda, meus irmãos. Mais adiante ainda, acelerando aqui para dar tempo. A negação de Pedro, lá no livro Boa Nova. Vocês se lembram? Eu vou ler também rapidinho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho isso aqui fantástico, maravilhoso. Então, onde que isso acontece? Psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, ditada pelo Espírito Humberto de Campos. E o ato ali, isso se passava naquele momento que antecede a prisão de Jesus. E o ato do Messias, lavando os pés dos seus discípulos, encontrou certa incompreensão na parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão. E chegou a sua vez, né, de ter os seus pés lavados ali por Jesus, ele obtemperou e, resoluto, ele disse: Nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante contigo, deixando-vos praticar esse gesto como se vós fosseis um escravo vulgar. Em seguida a essas palavras, Judas lança um olhar à assembleia e um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queira ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, Simão, te assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Quando Jesus fala Simão, ele está falando conosco. Roberto, Max, Nelson, todos nós, em verdade assevero-te, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Por isso que nós precisamos experimentar esse homem maravilhoso, esse espírito iluminadíssimo, Jesus, o antigo pescador de Cafarnaum, aquietou-se um pouco, fazendo calar a voz de sua generosidade quase infantil. Terminada a lição e retomando o seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Logo após, todavia, dando a entender que a sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, Jesus salientou, e ele disse aos seus apóstolos: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersos nesse instante supremo. E é natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Mas, antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como os meus discípulos, não pela superioridade no mundo, não pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergais na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Vendo que Jesus repetia mais uma vez aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando: afinal, Senhor, para onde vais? E o mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a curiosidade. Respondeu-lhe: Pedro, ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Simão Pedro, então, no entanto, tentando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou, com certa ênfase, no propósito de se impor à confiança do Messias: não posso seguir-vos, mestre,
Acaso o mestre poderia duvidar da minha coragem? Então não sou um homem? Pois fique sabendo, mestre, que por vós eu daria a minha própria vida. Jesus sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. O Pedro aqui somos nós. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantarás, sem que antes tu tenhas negado por 3 vezes. E Pedro, tomando a palavra, e já em tom mais elevado, disse: Julgas-me então um espírito mau, mestre, endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre Jesus com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vai aprender ainda hoje, e aqui fica para o nosso coração, mas vai aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Meus amigos, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então veja, que coisa maravilhosa, né? Pedro tem essa, essa passagem com Cristo, onde ele vai negar Jesus por 3 vezes, né? Ele nega Jesus por 3 vezes. E o mestre, aí você fala assim, mas tem uma situação na minha vida que eu não perdoo. A gente precisa experimentar Jesus. Experimentar Jesus é seguir os seus ensinamentos, é aplicar na nossa vida tudo que ele tem nos ensinado, em cada lição, seja ela trazida através da mediunidade, seja ela contida no Evangelho, seja as passagens do Evangelho, seja as questões do livro dos Espíritos, não importa. A gente precisa ter o Cristo como modelo e guia, e fazer isso na nossa vida, copiar e colar, copiar o Cristo e colar. Não é? Esse é o que a gente precisa. Mas então, primeiro, Pedro vai negar Jesus por 3 vezes. O mestre sabia. E Jesus, o tempo todo, conduziu esse diálogo com ele com muito amor, com extrema caridade com Pedro, sem causar nele assim nenhum. Em momento algum, Jesus foi ríspido e disse assim: Pedro, larga a mão, você vai me trair daqui a pouco, cara, para de falar bobagem. Não. Jesus, o tempo todo, fala: mais uma lição você precisa aprender, pois ainda hoje vai acontecer isso, com toda aquela doçura, brandura. E aí a gente lembra mesmo de Chico Xavier, né? Quando você tiver que falar 1 litro de verdade, não, como é que é? Coloque sempre 1 litro de amor para cada gota de verdade que você tiver para falar para o seu irmão. Então, veja, 1 litro de amor para cada gota de verdade. Jesus estava esclarecendo Pedro sem ser agressivo, sem machucá-lo. E o que acontece depois disso? Pedro não toma o mesmo caminho que no caso, o Judas tomou, né? Que Judas, se sentindo arrependido, entregue o mestre, ele vai e ele se enforca, né? Ele se suicida. Pedro não, Pedro fica muito tenso, ele sofre muito, ele chora muito, mas depois, na terceira, quarta aparição, depois da crucificação, certo dia eles estão pescando e Jesus acende uma fogueira na praia e está aguardando o barco. E quando eles chegam, né, de longe eles percebem que é Jesus. E com alegria, eles comem juntos e Jesus, depois de determinado momento, tem uma conversa meio que num particular com Pedro. Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Olha, lá atrás, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Agora o mestre está dando a ele a oportunidade por 3 vezes de dizer que ama Jesus. Jesus se aproxima dele e diz assim, percebendo o aperto que estava no coração dele, né? E nós, quando a gente sabe que tem alguém que, de alguma forma, está com vergonha porque errou conosco, né? E a gente, às vezes, se sente assim, eu não perdoo, mas nem daqui 10 encarnações. Não, olha o que Jesus faz, percebendo que ele estava incomodado com aquela situação, envergonhado, porque ele havia errado, havia negado Jesus por 3 vezes. Jesus toma à frente do diálogo, se aproxima dele e diz: Pedro, tu me amas? Né? E Pedro então responde: sim, Senhor, eu te amo. Faz-se um silêncio e passam-se alguns segundos e Jesus, olhando para ele com um olhar
caridoso, de extrema compaixão, Simão Pedro, filho de Jonas, João, né? Tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz a ele, apacenta as minhas ovelhas. Já é a segunda vez. Mais um segundo se faz um silêncio infinito e Jesus novamente, retomando o diálogo, pergunta para ele, Pedro, filho de João, tu me amas mais que estes? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Então, veja, Jesus dá 3 oportunidades para Pedro dizer que o ama, que o ama e que o ama. Quantas oportunidades nós damos? É copiar Jesus, é experimentar as lições do Cristo. Tem alguém na nossa vida, na nossa família, no nosso local de trabalho, que a gente não conversa? Por que não? Lembra da questão 909 do Livro dos Espíritos? Falta-nos vontade. Por que não tomarmos a iniciativa de um diálogo e desfazer esse mal-entendido? Por que não dizer para essa pessoa, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo? Por que não dar a ela a oportunidade de se sentir novamente uma pessoa do bem? Porque quem erra contra a gente, muitas vezes está pior do que a gente que sofreu aquela situação, não é? Quando a gente pega uma oração, por exemplo, a oração de São Francisco, a gente fala assim, Senhor, né, e ele vai ali falando, e eu tenho uma palestra sobre isso, mas aqui eu só vou trazer essa frase para a gente passar para as perguntas, que já são quase 9 horas. E ele diz assim, ele vai dizer, Senhor, fazei meu instrumento de vossa paz, e ali vai enumerando todas as outras. Em determinado momento ele fala, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Meus amigos, vocês já pararam para pensar? Não dá nem, olha, se a gente meditar exatamente, mas profundamente no que está dizendo essa frase, olha, é melhor a gente compreender do que ser compreendido. O que é melhor, compreender ou ser compreendido? Ser compreendido é melhor, beleza. Mas se todos nos compreenderem, mas a gente não compreender ninguém, nós não ganhamos nada. Nós não aprendemos nada. Olha, compreender do que ser compreendido. Amar que ser amado. Meus amigos, amar que ser amado. Se eu não me amo, se eu não amo a pessoa que eu sou, se eu não me amo como eu sou um ser único. Só tem um de mim em todo o universo. Por que eu não me amo? Por que eu não me aceito? Por que eu olho para as minhas medidas? Eu não gosto dessa cintura, eu não gosto desses peitos, eu quero fazer uma lipo e me arrisco numa cirurgia e muitas vezes eu acabo com a minha encarnação, esta encarnação, né? Não é irremediável, que eu vou ter outras, mas eu às vezes antecipo a minha encarnação por não aceitar-me como eu sou. Então, se eu não me amo, como eu vou amar o outro? Eu preciso primeiro me amar. E me amar significa me aceitar como eu sou, com o corpo que eu tenho, com a pessoa que eu sou, no local onde eu vivo, com a família que eu tenho. Então, compreender que ser compreendido. Nós precisamos compreender. E que dia foi que a gente sentou com alguém da nossa família e disse assim, fala, hoje eu vou ouvir tudo com tranquilidade, a maneira que você pensa, fala tudo, coloca tudo para fora. Eu preciso te ouvir até o final. E fazer silêncio, deixar o outro falar. Que dia foi que nós demos a oportunidade para alguém conversar conosco de um mal entendido a ponto da gente estar disposto a compreender os motivos que levou aquela criatura a fazer aquele ato naquele momento infeliz para conosco? Consolar que ser consolado. Quando foi a última vez que nós saímos para secar lágrimas
Nós estamos secando as lágrimas por aí ou nós estamos fazendo as lágrimas rolarem? Nós estamos machucando as pessoas ou nós já estamos curando? Consolar de ser consolado. Consolar alguém é deixar a nossa dor, é aquilo que o Chico fala, lavei meu rosto, né? Chorei bastante, lavei meu rosto, depois saí trabalhar. Consolar. E quando a gente faz a caridade, seja ela moral ou material, mas quando a gente é espiritual, não importa. Quando a gente faz a caridade, a gente se sente tão bem. Quando a gente tem o prazer de ajudar alguém, de alguma forma aquilo nos traz uma saciedade, uma paz imensa. Meus amigos, o que eu gostaria de deixar para nós hoje, em cima do tempo, para a gente abrir a nossa conversa agora, que só eu falei até agora, e a proposta é uma conversa, eu quero que vocês falem, né? Me corrijam, complementem, coloquem os seus comentários, para que enriqueça ainda mais, né? Mas para a gente experimentar Jesus, para a gente colocar Ele na nossa vida de fato. Ah, é difícil. Bom, se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, não é? Mas se a gente só ficar falando é difícil, nós não vamos fazer nunca, não é? Então, é difícil? Todas de uma vez. Vou escolher uma imperfeição minha e vou trabalhar ela esse ano. O ano que vem eu escolho outra. Ah, e se não der tempo nessa encarnação? Na próxima eu continuo. Que Jesus nos abençoe longa e ricamente, meus amigos. Max, Ferreira, Nelson, quem mais? Beto, que está ali comigo.